السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله يا رب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الحمد لله فلا هادي له. أشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين اليرضى. ثم أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أن يتوفنا على الصراط المستقيم. وبعد, estimados irmãos, depois de louvarmos a Allah subhanahu wa ta'ala, daqueles que na verdade têm, e rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah subhanahu wa ta'ala revelou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O tema do nosso sermão nesta sexta-feira de hoje, olhando para o fato de que eu sou hóspede aqui, primeira vez chego em Curue, e não tenho certeza se um dia é de ter mais a oportunidade de vir, gostaria de fazer deste sermão uma oportunidade para deixar uma grande recomendação para mim e para meus irmãos muçulmanos que estão presentes nesta mesquita, assim como aqueles que puderem receber esta mensagem através dos que estão aqui, através do Alcorão e da Sunna. Eu preferi deixar uma mensagem que acho que é a mensagem base para o muçulmano. Esta mensagem vai em paralelo ou vai ao encontro do primeiro versículo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e nós sabemos que esse versículo tem a ver com o conhecimento, tem a ver com a procura do conhecimento. Na verdade, depois de a pessoa se tornar muçulmana, a sua maior preocupação deve ser procurar o conhecimento. Estou a falar de uma forma específica, o conhecimento islâmico, o conhecimento da sua religião. Esta religião, meus irmãos, não vai com ignorância.
Esta religião não vai com ignorância. Esta é a religião de conhecimento. E a coisa que muitos muçulmanos não percebem é que o conhecimento é obrigatório para todos os muçulmanos, não para os líderes muçulmanos, aqueles que nós chamamos de sheikhs, muallimos. Muitos de nós pensamos que basta ter 3, 4, 5 sheikhs numa cidade, você pode não saber nada, qualquer coisa de perguntar o sheikh. Esse é um grande erro. O conhecimento nesta religião é para todos. Até onde você consegue, até onde você pode, deve procurar o conhecimento. Porque Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ali no Alcorão: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Este Islã é o caminho que eu sigo, chamando as pessoas para Allah. Só que neste caminho precisamos de conhecimento. Nós dependemos do conhecimento. Eu, o profeta e os que me seguem. E essa frase aí, os que me seguem, abrange todos até no dia de Qiyamah. Então, todo muçulmano tem a obrigação de procurar o conhecimento. Entre parênteses, conhecer a sua religião. Porque só você, por ser muçulmano, você já tem outra qualidade, que é da'iya. Você é um pregador. Você que não é sheikh, lá na rua, lá no trabalho, você convive com pessoas que às vezes fazem perguntas sobre a sua religião. Como é que você se sente quando não sabe explicar? Quando um cristão, quando um pagão qualquer, quando um hindu, quando um budista lhe faz uma pergunta sobre sua religião e você não sabe responder, como é que você se sente? Além daquilo que ele pensa, porque ele já sabe que você não sabe nada e não sabe o que está a seguir, mas você pessoalmente sente-se como? Encurralado, né? Aí aparece aquela coisa que nós chamamos entre a espada e a parede. Ele pergunta sobre a sua religião e você não conhece a sua religião, então está entre a espada e a parede. A parede é a sua religião, a espada é a pergunta dele que você não consegue responder. Então, para eliminarmos isso aí, temos que criar o hábito, fazer o esforço de, a cada dia, aprender alguma coisa, por mais que seja alguma coisa sobre a sua religião, porque essa uma coisa pode lhe ajudar a responder, esclarecer alguma dúvida de um não muçulmano e a partir desse esclarecimento essa pessoa tornar-se muçulmana. E sabe qual é a vantagem de você convidar alguém ao Islã? A Nabi alayhi salatu wassalam diz: La yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humurin na'am. Se Allah orientar alguém através de você, se você for a causa da orientação de alguém para o caminho de Allah, a recompensa que lhe espera perante Allah será maior do que qualquer fortuna aqui no dunya. Naquele tempo em que o profeta vivia, a maior fortuna eram os camelos vermelhos. Os camelos são de várias espécies. Então existe uma espécie de camelos vermelhos que eram apreciados por todos. Toda pessoa procurava ter esse tipo de camelos. Hoje em dia podemos falar de uma frota de, de caminhões, fretliner, podemos falar de avião, qualquer fortuna mundana que você imagina não é nada comparada com a recompensa que Allah vai lhe dar só por ser a causa de alguém ser muçulmano. Então daí chega para nós entendermos qual é a importância de você conhecer a sua própria religião. Nossa obrigação como muçulmanos, tornou-se muçulmano hoje, a partir de hoje começa a investigar essa sua religião. Para o seu bem e para o bem dos outros. Estudar a sua religião. Não é estudar com a intenção de ser sheikh, isso é outro problema. Estudar só para aprender e conhecer a religião. E se as pessoas lhe chamarem sheikh, é para ir com as pessoas. Mas você aprender só para o seu próprio uso e para ajudar aqueles que precisarem de você num certo dia. Então, eu dizer que o nosso tema tem a ver com conhecimento. Não vou aqui dizer a vocês onde vão estudar, porque tenho certeza que, por mais que sejam 3, 4, aqui existem álimos. E nós sabemos que para aprender, a primeira condição é considerar a pessoa que nos ensina.
Não podemos ter aquele espírito de quem é aquele não sabe nada. Não, se ele sabe alguma coisa que você não sabe, ele já é alguém. Considerar aqueles que nos ensinam. Nunca pensar que estamos em Gurue, acho que eu poderia estudar se aparecesse um Sheikh de Medina. Sheikh de Medina não há de vir aqui. Se o Sheikh de Medina vir aqui, vai precisar do Sheikh daqui para traduzir a língua que ele fala. Então a importância continua ainda com aquele que você sempre conheceu. Valorizar os álимos, mas eu não quero detalhar muito essa parte. O que eu quero dizer é o seguinte. Vamos lá estudar a nossa religião para compreender melhor essa religião, porque se você não compreender bem o Islã, enquanto é muçulmano, se você não compreende, você será o primeiro elemento que vai desviar as pessoas lá fora. Você vai se desviar e vai desviar pessoas. É preciso entender. Neste caso estamos a falar da religião islâmica. Você como muçulmano, entender a religião para não fazer confusão ao praticar, não fazer confusão ao transmitir. Sobre entender a religião, o profeta Muhammad a.s. diz assim: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Este hadith é muito importante, que, se possível, devíamos memorizar. Que não seja o texto em árabe, mas pelo menos a tradução. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. A pessoa a quem Allah deseja o bem, faz-lhe compreender a religião. A pessoa a quem Allah deseja o bem, faz-lhe compreender a religião. Em outras palavras, quando Allah deseja o bem para você, facilita para você entender a religião. E aí você pode lançar uma pergunta. E se eu entender outras coisas que não têm nada a ver com a religião, será que Deus não quer o bem para mim? É claro que Ele quer, mas o bem referido aqui é diferente. Porque nós viemos aqui na Terra só para cumprir a religião. Tudo o que fazemos são elementos para facilitar a você a cumprir a religião. Você foi feito para adorar Allah, isso está sabido. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Se nós fomos criados, o objetivo é só único: adorarmos Allah enquanto vivos aqui na Terra. Então Allah criou todas as condições para o seu bem-estar e daí para você adorar a Ele sem argumentos contra. Então o objetivo principal é o que? Cumprir com a religião. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus quer. Acabou o tempo, estamos a morrer. Então o hadith está a dizer que, como a missão principal do homem é adorar Allah aqui na Terra, então quando Allah deseja o bem para você, facilita a compreensão dessa matéria que ensina a adoração. Qual é a matéria que ensina a adoração? É a religião. Não é física, não é biologia. Biologia é para você aprender a usar as criaturas de Deus, daí conseguir o seu pão. No fim, o que se quer é adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se você não percebe bem esta religião, você vai implementar fora muito errado e vai ser o primeiro elemento a desviar os outros em vez de orientar. Eu vou dar alguns exemplos durante esta palestra e não vou fora disso, inshallah. Vou dar exemplos só para você perceber a importância de entender a religião. Porque você pode estudar e não entender. Parece que vocês sabem a diferença entre estudar e entender. Estudar, quando você vai estudar, mesmo que não perceba, só por estar no grupo dos que estudam, você estudou, só que não percebeu. Por isso todo professor no fim da aula pergunta: entenderam? Nunca diz estudaram, porque acabaram de estudar. Ele só pergunta: entenderam? Para criar diferença entre participar do estudo e o entendimento. E o profeta aqui diz: yufaqihu fid-din. Quando Allah deseja o bem para você, faz-lhe entender a religião. A importância de entender bem a religião é que você sai salvo, você sai intacto num lugar onde muita gente atropela, onde muita gente tropeça, você sai salvo, quando você entende a religião. Comecemos por um exemplo. Vocês já ouviram em certas palestras que na lei islâmica, na regra do muçulmano ou da comunidade muçulmana, é que não deve haver campa dentro ou fora, à frente, de lado, atrás da mesquita. Acho que já ouviram isso.
Até fomos proibidos de fazer salat numa mesquita onde tem campa. Vamos ver agora se você entendeu a religião. Porque aqui na religião existem duas coisas. Uma chama-se regra, outra chama-se alternativa. Se você entender o que é regra, o que é alternativa, nunca vai ficar confuso, mesmo que a confusão apareça onde você está. Mesmo que a confusão saia de casa até para onde você está, você não há de ficar confuso, porque você conhece o que é regra, o que é alternativa. Se alguém lhe perguntar agora, eu não estou a entender. Aqui em Moçambique dizem que não podemos fazer salat numa mesquita onde tem campa frente, atrás, de lado. E em Medina, na mesquita do profeta, está ali a campa dele, a campa de Abu Bakr, de Umar, está ali. E até dizem que tem espaço ali para Jesus ser enterrado lá. Nós estamos a seguir o quê? Profeta ou Sheikh de Moçambique? Já está a criar confusão. E quem vai lhe ouvir também do seu grupo vai criar outro partido. Confusão. Problema entre Sheikhs de um lado para o outro. Sabe por quê? Porque você não entendeu a religião. Você não conhece regra nem alternativa. A regra é essa. Na mesquita não pode existir campa. Nem à frente, nem atrás, nem de lado. Essa é a regra. Só que também é regra onde um profeta morre é enterrado exatamente ali. É outra regra da mesma religião. O profeta Muhammad disse as duas coisas. Não façam um salat onde existe campa. Ele mesmo disse, onde um profeta morre é enterrado aí. Todos os profetas foram enterrados onde exatamente morreram. Acontece que a casa do profeta Muhammad a.s. estava do lado da mesquita. A parede era a mesma. A parede era a mesma. De lado estavam os apartamentos do profeta, das suas esposas. De lado estava a mesquita. Ele morreu na casa dele. Tinha que ser enterrado ali, porque ele ensinou as pessoas assim. Foi enterrado ali. O tempo passou. Chegou um momento em que os muçulmanos querem ampliar a mesquita, porque o número de muçulmanos em Medina está a crescer cada vez mais. Vão desenterrar o profeta para ampliar a mesquita? Não. Vão ampliar a mesquita e aquilo deixa de ser regra, passa a ser alternativa. Não temos como. Por quê? Se tirarmos o profeta daqui para o cemitério comum dos muçulmanos, existem aqueles fanáticos que quando chegam na campa do profeta começam a invocar a ele, outros até queriam desenterrar a ele para tocar o corpo dele, essas coisas todas. Então vamos manter a campa dele aqui e vamos fazer um cerco e a mesquita continua aqui. Então a existência da campa do profeta dentro da sua mesquita é uma alternativa, já não é regra. Acabou a confusão ou não acabou? Acabou. A regra é que não pode existir campa na mesquita. Aquela campa do profeta e dos seus companheiros é uma exceção, deixa de lado. Ah, mas como é que fica a exceção? Eu não estou a entender. Estão-nos a baralhar. Eles dizem outras coisas, outros dizem outras. Você está-se a baralhar, a coisa está clara. Vou lhe apresentar agora outra alternativa. A regra na religião islâmica é que nós não devemos consumir a carne do porco. Está claro isso? Existe muçulmano que duvida disso? A carne do porco é haram. Mas o mesmo Alcorão que disse que é haram, ele disse, podem consumir a carne de porco em situações extremas só para salvar a sua vida. Alternativa. A regra continua não comer carne de porco. A alternativa, comer quando você está com fome e não existe outro tipo de alimento. Não se deixe morrer. Está a perceber? Amanhã não vai dizer que este Alcorão não se entende. Aqui permite uma coisa, a mesma vem proibir ali. Não, tem que perceber. Tem regras, tem alternativas. Eu vou dar um exemplo de casa, para não falar só da religião. Um exemplo de casa. Em minha casa, em sua casa também pode ser isso. A regra é 18h30, todo miúdo está no quintal. Essa é a regra. Acontece que você um dia aparece com fome, em casa não tem comida, e você precisa tomar um sumo, tira dinheiro às 19h30, dá uma das crianças para comprar sumo. Se a criança dizer, papai, você disse 18h30 aqui, agora são 19h, não posso sair. Esta criança é obediente ou desobediente? É desobediente, porque o mesmo que traçou a regra está a mandar agora a alternativa. Agora não é para passear, eu quero tomar sumo. A criança vai. Até porque devia ir para aproveitar, passear às 19 horas, porque está há tanto tempo que não sai às 19. A religião é assim. Você não entende, começa a criar confusão. Vou dar mais exemplos. Este sermão é só para exemplos
que Allah subhanahu wa ta'ala aceite e facilite para nós entendermos a importância de você perceber a religião. Porque se você não percebe, de facto, será você a estragar essa religião. Não, a religião não se estraga. A estragar os outros que querem seguir a religião. Vou dar um exemplo. Hoje tem muita gente aí a falar mal do Islã por causa de poligamia. Esta religião que permite ter 2, 3, 4 mulheres. Quem é que vai amar 4 mulheres ao mesmo tempo? Mas quem disse que é para amar todas elas ao mesmo tempo? Ninguém falou isso. Quando você tem 4 calças, é para pôr todas de uma vez. Você já está a trazer ideias que ninguém já te falou. Estão a acreditar por quê? Porque pensam que a poligamia é uma ordem. Não, a poligamia não é ordem, é uma permissão na base de alternativa. Não é na base de regra, porque a regra na religião islâmica é ter uma mulher. Essa é a regra, desde o princípio. A regra é ter uma mulher. Ter 2, 3 é alternativa. Como é que vamos compreender isso? Tudo bem. Havemos de voltar para este ponto. Vamos dar uma pequena curva aí. Você já ouviu falar que os primeiros filhos de Adão, quando Adão veio aqui na terra com a sua esposa, quando começou a reproduzir, quando começou a dar filhos, cada vez mais nascia 2. Uma menina e um rapaz. Uma menina e um rapaz. Quando cresciam, a menina do primeiro par casava com o rapaz do segundo par. O rapaz do segundo par casava com a menina do primeiro par. Estão entre irmãos. Agora, se você ouviu essa história aí, pode ir para casa dizer, vou casar com minha irmã, porque os primeiros filhos de Adão também casavam entre irmãos. Eu não sei por que estão a proibir isso. Não sei por que estão a proibir isso. Ali não era regra. Quando alguém casava a irmã, não era regra, era alternativa, porque as pessoas eram poucas e Allah queria reproduzir a humanidade. Se Allah quisesse, podia criar 2 Adamos, 2 Hawás. Os filhos da segunda Hawa casavam com os filhos do primeiro Adão. Assim. Allah não quis assim para nos ensinar a alternativa. Que nem sempre é regra, às vezes é alternativa. Agora é haram casar com sua irmã porque a humanidade já é vasta. Somos muitos. Qual é a necessidade que leva você a casar com sua irmã? Naquele tempo Allah permitiu alguém casar com a irmã porque eram poucos e tinham que se reproduzir. Aquilo que hoje é haram, antigamente era halal. Por causa da situação. Era alternativa, não era regra. Tudo bem. Percebeste porque que eu voltei agora? Naquele tempo as pessoas se casavam entre irmãos para reproduzir o número da humanidade. Hoje a humanidade já é demais e não parou por aí. O que há demais são mulheres. É momento agora de poligamiar. Como alternativa, não como regra. A regra é ter uma mulher. Porque se não permitirmos a poligamia e supormos que cada homem tem só uma esposa, aquelas irmãs que não vão caber para os homens, vão viver como? Sabendo que casamento é uma necessidade. Biológica até. É como respirar. E aí você vem criticar, por que permitem? Por que permitem? Você não tem pena. Você não consegue ver o número de mulheres solteiras que estão aí. É preferível que ela viva solteira ou tenha um marido que é marido da outra. Entender regra e alternativa. Você nunca vai entrar na confusão. Você estará sempre ileso. Onde pessoas discutem, escuta. Aí é problema de regra e alternativa. E você vai embora. As pessoas não estão a perceber. Posso dar mais um outro exemplo. A gente faz uma longa viagem e às vezes não temos dinheiro para comprar comida. Às vezes temos. Então chega numa estação, encontra galinhas grelhadas aí e você começa a se meter confusão. Esta galinha, quem degolou? Começa a procurar muçulmanos até onde você consegue, pela cara, pelos cofios, pelo que, não consegue ver nenhum muçulmano. Eles estão a vender só aquela carne ali. E aí você continua a passar fome, por quê?
Porque você ouviu dizer que o Alcorão falou: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Não coma uma coisa que ao ser sacrificada não se mencionou o nome de Allah. E você está em dúvida, esses decolar, mas tá, mesmo que degolem, esses não conhecem nem Allah nem Bismillah. Então não vale a pena comer essa galinha haram. Só que você não percebeu. Essa é a regra. A regra é: muçulmano come animal sacrificado halal quando é mencionado o nome de Allah naquela. Estavam a viajar também. Disseram a Rasulallah: nós viajamos pelo mar, às vezes pela terra, e encontramos carne de animais que não sabemos se as pessoas mencionaram o nome de Allah ou não. O que é que fazemos? O profeta disse: Sammullah wa akulu. Então é vossa vez de dizer Bismillah e comer. Não morram de fome. Por quê? A pergunta é simples. Eu dei exemplo de porco agora. Se Allah permitiu o porco em situações extremas, vai proibir galinha que é halal em situações extremas? Porco que é haram. Agora vai proibir galinha que é halal só porque a pessoa não disse Bismillah? Ou você quer que você vai transmitir para seus colegas no trabalho? É assim que você vai transmitir para seus colegas no bairro? E as pessoas começam a entender mal o Islã antes de chegar na mesquita. Porque a pessoa que está lá, que se chama muçulmana, entende mal e transmite mal. Existem muçulmanos, eu não sei se sofrem de complexo de... Porque isso já não é inferior, ensino secular e termina onde terminam. Acham que já estudaram. Não. Agora, para lhe ensinar o que significa o solat que você faz. Não fica a fazer o solat aí só com essas posições todas e o que você está dizendo não está a perceber. Isso diminui a concentração no solat. A pessoa fica concentrada quando sabe o que está a dizer. Só que aí vai surgir rezar na língua árabe. Por que cada um não reza na sua língua como na igreja? Aí eu vou lhe dizer uma coisa. Fazemos o solat nos mesmos tempos a nível mundial. Falamos as mesmas palavras. Então Allah mandou fazer solat em árabe, não porque você vai ser árabe, não porque você deve aprender a língua árabe, mas para manter a universalidade. A situação deve ser entender o que eu estou a dizer, por mais que eu não fale árabe. Custa alguma coisa a dizer. Você aprendeu língua árabe? Não, mas já sabe o que? Allahu Akbar. Do mesmo jeito que você, por alguns da universidade, fala, traduz lá para mim essa música. Porque você gosta, está-lhe a faltar entender. Significa somente a ti, ó Allah, adoramos, wa iyyaka nasta'in, e somente de ti pedimos ajuda. Não acabou a dúvida. Não está esclarecido. Quando você está a fazer o salat, iyyaka na'budu, não estamos a entender nada ali. É que essa língua árabe é marcha atrás, mas não se escreveu M ali. Nossos celulares, só agora é que aparecem com manual em português. Todos vinham em inglês, mas a gente se preocupava até saber a função de cada coisa ali. O que está a faltar aqui é preocupação com a nossa própria religião. Não é porque é difícil, não é porque a língua é outra. Aqui temos pessoas que falam outras línguas, todos os dias estamos a negociar com eles. Não tem somalianos aqui? Não tem malianos? Não tem franceses? Não tem chineses? Como é que você compra matéria lá na loja dele? Você fala chinês? Não. Como é que você lida com eles? Na religião também faça o mesmo. Preocupe-se com sua religião. Esta é a sua religião, você escolheu, ninguém lhe obrigou. Preocupe-se em entender para também amanhã fazer entender bem as pessoas. Não se limite em dizer, eu só estou a seguir, eu não entendo essa matéria. Você pode não entender como os grandes almos entendem, mas o pouco que você sabe deve ser capaz de explicar. Deve ser capaz de explicar. Se eu pedir agora, me explicar as funções do seu celular, você vai me explicar detalhadamente. Porque o celular está nas suas mãos. Está sempre a mexer. Agora, por que não mexe com a sua religião? Agora, o problema é que se você não mexesse e ficasse calado, estava tudo bem. O problema é que você não mexe e gosta de discutir religião. Gosta de aparecer em primeiro lugar. Gosta de dar vereditos aí, isto é haram e halal, aquilo é bid'a, aquilo... A palavra bid'a significa o quê? Antes de dizer o que é bid'a, significa o que é bid'a? Aí começa a voar. Depois de voar não tem onde pisar, porque você não se preocupa com sua religião. Temos que nos preocupar. Um dia por semana, 1 hora por dia, uma vez por mês. Chamar alguém que você confia. Está cheio de álimos. Não vou dizer chamar a mim, se calhar não gosta de mim. Mas a quem você confia. Dizer, mano, é verdade. Atahiyatu lillahi wa salawatu. Significa o quê? Mas está há quantos anos que você estica o dedo aí a dizer Atahiyatu lillah?
Já fez alguma vez uma comparação entre esticar este dedo e dizer Ashhadu an la ilaha illallah? Qual é o munasaba aí? Qual é a relação entre esticar e dizer qual é? Nada. O que está a surgir, meus irmãos, é que nós estamos mortos na nossa religião. Não queremos perceber. Está cheio de sheikh. Eu vou lhe contar uma história muito engraçada que aconteceu depois do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam morrer. Ele deixou muitos sahabas, deixou muitos dos seus companheiros. Irmãos, eu não tenho relógio aqui. Eu vou pedir, acho que vai chegar um momento que eu vou descendo. Dentre aqueles companheiros do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, havia um rapaz de 11 anos, Abdullah ibn Abbas. Era a família do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Ele se preocupava em aprender, mas ia aprender com quem? Se o profeta já morreu. Aprendia com os companheiros do profeta. Ele sabia que esses conviveram com o profeta, então qualquer coisa está com eles. Ele passava porta a porta. O que é que você quer? Quero um hadith. Ou o que é que o profeta disse sobre o assunto X? Porque o tempo que ele viveu foi pouco com o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Só que tinha um amigo dele que quando lhe convidasse para procurar conhecimento, dizia, você procurar conhecimento, olha lá o número de sahabas que estão aqui. Está cheio de companheiros do profeta aqui, todo lado está cheio deles. Você pensa que há de chegar um dia em que as pessoas vão precisar de você? Acha que você vai acumular o conhecimento e chegar um dia em que as pessoas vão dizer, o nosso professor é Abdullah ibn Abbas? Está cheio de sahabas. Ele disse, sim, está cheio, mas do jeito que vejo as coisas, parece que vão acabar, porque o próprio professor, que era o profeta, já morreu, e esse acaba morrendo. Então é melhor aprender. Não, esses não vão morrer agora. O homem foi aprender. Um dia, saiu de casa para a mesquita de manhã, aquele mesmo que negava aprender, encontrou a mesquita cheia. Cheia de quem? De muçulmanos que não foram os primeiros a entrar na mesquita. Os que vieram estudar uma disciplina foram, entraram outra disciplina foram, e o muallim era único, Abdullah ibn Abbas. Ele parou ali e chamou outra pessoa e disse, aquele rapaz foi muito inteligente em relação a mim. Ele convidou-me, se calhar naquele instante eu seria outra pessoa a ensinar ali, enquanto ele está a ensinar de lado. E eu desprezei. E nós também sofremos disso. Pensamos, está cheio de sheikhs, quem vai precisar de mim? Não é preciso ser sheikh. O que é preciso, sabe o que é? É você sair daqui de Gurue, ir para outro lado onde eu não sei, fazer negócio, encontrar uma comunidade de muçulmanos ignorantes, quando tiver, pensarem que você é um alim. E aí vão te mandar dirigir o salat. Esse dia você vai perceber que, vai lá se eu fosse aprender. Você há de viajar, não para dini, há de viajar para negócio, há de viajar para estudos, vai encontrar pessoas interessadas em aprender a religião e vão te perguntar sobre uma matéria que você teve chance de aprender e não aprendeu, e aí vão te fazer perguntas que vão parecer ofensas. Você é muçulmano de que tipo? De onde você vem? Mas que tipo de muçulmano? Nós vamos perguntar a quem? Vamos lá procurar nossa religião, meus irmãos. Temos um alim aí que para você não é doutor. Não despreza as pessoas que gastaram algum tempo da sua vida para aprender a religião. Aproveita lá o pouco que eles sabem, porque para você nem é pouco, será muito. O pouco que eles sabem para você será muito. Aprender e entender a nossa religião é nossa obrigação. Porque sem perceber, você está a desviar pessoas lá fora. Naquele momento em que você implementa mal a religião e as pessoas começam a desprezar o Islã, o culpado é você. O culpado não é o Islã. O culpado é você que teve chance de aprender e não aprendeu e está a implementar as coisas de forma errada. Conseguimos ver o peso que está em cima de nós? Quando temos pessoas numa cidade que ensinam a religião e nós não nos interessamos, a saber que fomos criados para cumprir com a religião, não para nada. O resto são bônus. O trabalho que você tem para ganhar dinheiro é para você ficar, alimentar-se saudável e fazer salat. No fim, tudo acaba no salat. E você quer experimentar isso? Veja, as pessoas se ocupam com suas coisas, basta morrer um membro da família, todos vão à religião. Como Allah disse, as pessoas se divertem aí, no fim voltam para Allah.
Quer dizer, as pessoas não têm coragem de perder um membro e ir enterrar assim mesmo. Já morreu, não vale nada. Não, tem medo. Não, esse não pode ser enterrado sem alguma coisa, uma oração. Mas qual oração? Nunca te preocupou em vida isso? Não, não. As pessoas já sabem lá no fundo que nós viemos aqui cumprir com a religião. Só que são preguiçosas, outras são desleixadas, outras são como é que posso chamar? Então, nós que somos muçulmanos, não podemos alinhar por essa vida aí. Aprender alguma coisa. Não para se dizer sheikh, não para dar palestra, mas para servir de iluminação. Saiam lá 2, 3 para a campanha de castanha, sei lá, de algodão, e um de vocês morre lá. Agora vamos ver como é que vão, se não vão enterrar sem lavar, se não vão... Aí vai sair história. Só que essa matéria que está-se a precisar aí, não era preciso ser sheikh, era só sentar um dia com um álimo, perguntar, em caso de um nosso irmão morrer numa zona onde não tem água, vamos fazer o quê? Te respondiam em 1 minuto e você cumpria aquilo na situação exata. Vamos lá estudar a nossa religião e tentar compreender. Porque os sheikhs não são de ferro, mas também não são montanhas para dizer que quando vivem em Gurua não vão mudar. Quando aparece um sheikh numa comunidade, aproveitem lá no máximo, antes que as preocupações lhe tirem desse lugar. Antes que a morte lhe transfira para o cabre. Antes de qualquer coisa, antes dele ficar cansado, também fica cansado. Então eu, irmãos, estou aqui pela primeira vez e achei que essa matéria podia ser importante para todos nós. A nossa religião estuda-se em todos os níveis. Você não sabe escrever, existem pessoas que vão lhe fazer decorar. Não sabe falar português? Eu falo macua. Vou lhe ensinar. Mas aprenda alguma coisa da sua religião. Se alguém lhe perguntar qual é o primeiro capítulo do Alcorão, diz Suratul Fatiha, Alhamdu, recita lá, você recita, está a dizer o quê? Eu estou a recitar, só não sei o que é que diz. Você já imaginou quando alguém sobe num carro e não sabe onde vai? Já tentou pensar? O carro vem de lá, você manda parar, sobe, lhe pergunta vai aonde? Diz não sabe. A primeira coisa, as pessoas começam a pensar que você não está bem de cabeça. Começam a se perguntar, esse é um maluco desta zona ou não? Está bem de cabeça? Está bem de cabeça como? Todo passageiro, a primeira coisa, antes de arranjar a passagem, é saber onde vai. Antes de arranjar a passagem, saber onde vai. E você está nesta religião há tantos anos, até agora não sabe o que significa Qul huwa Allahu ahad. Não sabe. Por quê? Não tem álimos aqui? O que é que se passa consigo? Não, desleixo. Desleixo por quê? Porque há muita coisa que veio, encontrou você sendo muçulmano e você já dominou essa coisa que veio. Porque lhe interessa. Há pessoas que tinham 4ª classe do antigo Sistema Nacional de Educação, aquele antigo. Hoje já fizeram faculdade. Preencheram. Porque lhes interessa, porque o salário vai engordar, porque. E estamos a estudar. Pessoas grandes à noite a estudar, porque viram uma importância lá. E esta religião não lhe importa, por isso, desde que você está aqui, a sua sura é uma curta e halas, acabou. Desde que eu faça salat e o resto é para os álимos. Não, essa religião não é só de álимos. Essa religião é de muçulmanos. E o profeta deixou uma recomendação, ad-dinu nasiha. Quando começou a mencionar, disse lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Todos têm a obrigação de entender esta religião. Assim como Allah conhece a sua religião, revelou para o seu profeta, o profeta ensinou aos seus companheiros, os companheiros ensinaram às gerações seguintes, e você está aqui dentro do Islã, não sabe nada. De muita coisa que se aprende no Islã, você é uma exceção, não sabe nada. É vergonhoso isso. Minhas palavras podem parecer ofensivas, mas é vergonhoso. É como um alimo que faz uma pergunta muito engraçada. Ele disse que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão que o Jannah é muito vasto. Arduha ka'ardi sama.
O espaço do Jannah é como todo o céu para aqui. E já imaginou esse espaço todo, você não ter lugar lá? Ou vou dar outro exemplo. Já imaginou aparecer aqui 500 caminhões a distribuir dinheiro e você não conseguir nem 50 centavos? Onde é que você estava? Já imaginou? É a mesma coisa. Todo lado está a se ensinar o Islã. Pelo caminho, mesquitas. E você, nem um hadith do profeta tem. Você, até agora, enfrenta dificuldades na recitação do Suratul Fatiha. Se fosse seu carro com um problema todo ano, você não ia pelo menos falar com um mecânico para lhe emprestar o pagamento? Tipo, arranja lá, se arranjar eu vou te pagar mais tarde. Agora, você ia deixar o carro apodrecer? Então nós deixamos a nossa religião apodrecer, talvez confiando nos álamos. Esses álamos vão morrer, vocês já verem. E se eles morrerem, vocês vão fazer asneiras por vergonha. Por cada aparecer alguém, vai lhe fazer pergunta e você tem vergonha de dizer que não sabe e as pessoas já sabem que você está ali há 50 anos com álamos, aí vai inventar uma mentira. Se você inventar uma mentira, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam disse o quê? Man kadhaba alayya muta'ammidan, aquele que inventar uma mentira contra mim de propósito, a partir de já limpar suas nádegas para ir sentar no inferno, porque você mentiu de propósito. Não é um convite para vocês serem álamos, mas é um convite para cada um se preocupar com esta religião. Todo aquele que está cheio de pessoas ali que fazem táxi moda que não são muçulmanas, que estão à espera de você. Primeiro a corrigir. Isso não se faz. Pô. Quer dizer, isso é que não se, isso já é inveja. Isso não se faz, mas salat se perde. Costume, de tradição. Meu pai, minha mãe, meu tio são muçulmanos. Eu também sou muçulmano. Está claro isso? Sexta-feira é dia de festa. Este é salat de festa da sexta-feira. Salat são 5 por dia. Então, se você faz 5 por dia, por isso este ocupa o lugar daquele primeiro, que é salat de Dhuhr. Quando chega lá fora, você é muçulmano, mas eu nunca lhe vi na mesquita, não. Eu vou na sexta-feira. Quer dizer, ali pode-se fazer quando a pessoa quer ou quando não quer, como é que é. Aí você começa a inventar outra mentira. Não, essa coisa de salat é para pessoas, por exemplo, que não são ocupadas. Já está a inventar outra coisa só para se justificar. E você logo já tomou o lugar daquele que está a desviar pessoas. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. Esses comentários todos neste sermão estão em volta de o quê? Compreender a nossa religião. Quando você compreende, você salva e salva os outros. A cultura ocidental, porque costumo ouvir dizer, não tenho certeza, que os brancos lá na Europa, na América, para eles família é mulher, filhos e ele. O resto que se dane. E nós estamos a imitar isso. Se morre sua mãe, sua tia não interessa. Quem me nasceu já morreu. Ela também tem filhos que lhe tratam os filhos. Porque você só conhece a regra de tia, é sua mãe. Aquela senhora que você mandou embora depois da morte da sua mãe, ocupou o lugar da sua mãe. Al-khalatu bimanzilatil A sua tia é exatamente sua mãe. Quer provas disso? Não é preciso Al-Corão nem Hadith. Sua mãe, antes de você nascer, eles se chamavam o quê? Irmã Mana, irmã Mana. O estranho é você. Nessa família, o estranho é você que veio através de outro estranho. O homem que casou sua mãe. Eles já vinham com... Mas todos os dias estavam a fazer doar. Está a pedir doar para... São poucos exemplos que eu estou a dar só para mexer com esse assunto. E nós pensamos que estamos bem. Sou muçulmano, tenho 5 salates, jejum, Ramadã, já fui ao Hajj e voltei, mas está a maltratar sua tia porque não te nasceu. Eu vou fazer uma pergunta mais chata ainda. Que pergunta é essa? Não é agora que já temos maternidades aí, onde todos nascem no hospital. Aquele tempo em que as mulheres nasciam, davam parto em casa. Você pode me dizer, se tem coragem, quem lhe recebeu? Porque naquele momento sua mãe não conseguia fazer nada, por causa da dor do parto. Lembra quem lhe recebeu? Se não foi sua tia mais pequena, foi aquela mais grande.
Porque ali não se chama pessoa estranha, tem que ser família. Então nós fazemos o quê? Quando nossa mãe falece, missão cumprida, já fiz tudo para minha mãe, essa tia tem filhos. Não, é sua mãe essa aí. Temos pais que nasceram a nós. Como é que nós tratamos esses pais? Com todo o respeito possível. E os seus amigos? Alguém pergunta, quem é aquele senhor que você cumprimentou? É um senhor que frequentava lá em casa. Frequentava lá em casa por quê? De muitos senhores que estão aqui, só aquele frequentava porque era amigo fechado do seu pai. Se calhar ele que emprestou dinheiro para comprar aquele terreno onde você nasceu, ali. Se calhar foi ele que emprestou dinheiro para fazer aquele negócio que foi motivo de você estudar. E o profeta Muhammad a.s. disse, uma das formas de tratar bem o seu pai é tratar bem os seus amigos, amigos dos seus pais. Aí os amigos dos nossos pais ficam a lamentar. Conhece quem é aquele? Não, aquele é o filho do fulano. Fulano, aquele que era seu amigo. Disse, sim, mas passou e não lhe cumprimentou. Fazer o quê? Eu era amigo do pai, né? Não era amigo dele. Aquela lamentação, wallahi, é a lamentação do seu pai no qabr. Você não percebe. Está sempre a fazer doar para seu pai, mas está a maltratar as pessoas que lhe ajudaram aqui fora. Tudo isso quando não percebemos a religião. Quando pensamos que Allah mandou só isto e não percebemos outras orientações que fazem parte da alternativa. O amigo do seu pai, quando você trata bem a ele, a alma do seu pai fica satisfeita. Porque esse é um agradecimento que devia ele fazer e você está a fazer no lugar dele. Porque só nós conhecemos a amizade entre nosso pai e seus amigos. Não conhecemos os segredos que houveram lá dentro. Se quiser, pergunta a seu pai se está vivo. Se durante a vida nunca recebeu uma ajuda de grande importância do amigo dele. Estava para ficar preso, aí o amigo fez alguma coisa, ficou salvo. Antes de você nascer. E aí nasce você daquele senhor que seria preso e acha-se livre e não respeita. A religião nos ensina a procurar até amigos de nossos pais. Faça tudo o que você puder para amigos dos seus pais. Para seu pai lá no qabr ficar mais satisfeito consigo. Parece que o assunto já está a se alastrar demais e o tempo chegou, mas os irmãos já perceberam o que é que eu queria dizer. Eu só queria recomendar, vamos lá estudar a nossa religião, tentar perceber para praticarmos bem esta religião e termos a salvação que procuramos. Esta religião, repito, não vai com ignorância. Esta religião não vai com ignorância, vai com conhecimento. Conforme o nível de conhecimento que você adquirir, põe em prática. Não estou a dizer para todos se formarem em sheikhes, não estou a dizer para todos serem imamos, mas com boa compreensão, você pode ser o melhor muçulmano desta mesquita, sabendo que nunca enfrentou salat em nenhum dia, só por causa do entendimento da sua religião. O melhor muçulmano, o imã mais forte, ser de alguém lá na ponta em relação ao sheikh, se você perceber a religião. Mas não vai perceber se você não se interessa, não se preocupa em aprender, em ouvir alguma coisa. Então, as minhas palavras todas estão a apontar para só um lugar. Vamos lá suscitar, reviver essa vontade de conhecer nossa religião. Começa por pequenas perguntas. Pequenas perguntas. Você faz o wudu? Então faça perguntas sobre o wudu. Mas se a pessoa fizer o wudu, se lavar a cara antes das mãos, ou se o que acontece? Faça as perguntas para aprender a sua religião, porque isso já aconteceu consigo. Você é ser humano e está sujeito ao erro, ao esquecimento. Você já esqueceu coisas e mesmo assim se fez de não esquecer porque não tinha como resolver esse problema. Você já perdeu o wudu dentro do salat e permaneceu aí até darem salam para evitar vergonha. Mas é assim que o muçulmano faz. Faça-lhe essas pequenas perguntas. E daí você há de ganhar a vontade de aprender esta religião. Então, nós muçulmanos temos a obrigação de procurar entender a nossa religião. Em primeiro lugar, porque estamos à espera de um grupo de pessoas lá fora para perguntar a nós. Se você está aqui, um dia você não fazia salat. Alguém está aí fora a insultar, alguém está aí a beber, mas um dia há de vir aqui.
Só que ele há de vir através de você. E ele vai se comportar conforme a informação que você vai lhe dar aqui. Vamos nos preparar para isso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê compreensão e nos oriente sempre. Que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe nossos erros. Encaminhe a nós para sermos muçulmanos no coração, na mente e na boca. Muçulmanos no coração, na mente e na boca. Falarmos o que está certo na base do conhecimento que vai enriquecer a nossa fé. Que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe nossos erros passados e nos faça merecedores de uma grande recompensa. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça de nós pessoas sinceras no íntimo, assim como aparentemente. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل سعينا مشكورا وعيبنا مستورا وذنبنا مغفورا يا شكور يا ستير يا غفور. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا وصلوا لله.